Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é nosso 64º dia de leitura do projeto Conheça a Sua Bíblia. Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos de sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tob. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram os anciãos de Gileade, foram buscar Jefté na terra de Tob e disseram a Jefté: Venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai, porque vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês. Os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Jefté enviou mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: O que você tem contra mim para vir e atacar a minha terra? O rei dos filhos de Amon respondeu aos mensageiros de Jefté: É porque quando Israel saiu do Egito, tomou a minha terra desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Devolva-me agora essa terra pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque quando Israel saiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Peço que você me deixe passar pela sua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Israel mandou pedir a mesma coisa ao rei dos Moabitas, mas ele também não quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou a leste da terra destes, e acampou do outro lado do Arnon. Não entrou no território dos Moabitas, porque o Arnon é a fronteira deles. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom. Israel lhe disse: Por favor, deixe-me passar pela sua terra até o nosso destino. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo, acampou em Jaza e lutou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. E Israel tomou posse das terras dos amorreus que moravam naquele lugar. Os israelitas tomaram posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor, Deus de Israel, expulsou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E você pretende ser dono desta terra? Não é fato que você considera como sua propriedade aquilo que Quemos, seu Deus, lhe dá? Assim, nós possuiremos o território
de todos os que o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Será que alguma vez ele entrou em conflito com Israel ou lutou contra ele? Enquanto Israel morou durante 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que ficam às margens do Arnon, por que vocês, amonitas, não as recuperaram durante esse tempo? Portanto, não sou eu quem pecou contra você, porém você faz mal em lutar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe havia mandado. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Caramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para a sua casa, em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: meu pai, você fez um voto ao Senhor? Faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: que me seja concedido isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá, e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondessem que não, os homens de Gileade lhe diziam:
então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nas vals do Jordão. Assim, naquele tempo foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibzan, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibzan deu as suas filhas em casamento a homens de fora, e de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibzan julgou Israel durante 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibzan, veio Elom, o Zebulonita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elom, o Zebulonita, morreu, foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Depois de Elom, quem julgou Israel foi Abidom, filho de Hilel, o piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abidom julgou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, o piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoa, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoa orou ao Senhor, dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoa, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoa, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia a seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoa se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoa disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoa: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disser a ela. Não deve comer nada que proceda da videira. Não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que lhe ordenei. Então Manoa disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco. Queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoa: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Acontece que Manoa não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoa perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome?
para que possamos honrar você, quando se cumprir aquilo que nos falou. O anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoa pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso enquanto Manoa e a sua mulher estavam observando. Aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subia ao céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoa e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoa, nem a sua mulher. Então Manoa ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoa disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não nos teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado estas coisas. Depois, a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Sansão foi a Tina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse a seu pai: Busquem esta mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Tina. Quando chegaram às vinhas de Tina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Ele se foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher, e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: Vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: Apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: Do que come, saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa de seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado.
Mas Sansão respondeu: Olha, nem para o meu pai, nem para minha mãe, eu contei o significado do enigma. E acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas dele e as deu aos que decifraram o enigma. Porém Sansão ficou irado e voltou para a casa de seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Chegamos ao fim da leitura do 64º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.